Foi. Pessoal, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar entrevistando vocês. E para quem não conhece a Losermind ainda, né? Como é que. Não, já adiantou um pouco da história, mas como é que nasceu a banda? Como é que vocês se reuniram, pessoal? Bem em resumo, assim, como eu já estava mencionando para ti anteriormente, a banda nasceu de um projeto na Califa, mas, enfim, acabou realmente virando uma banda mesmo, deixou de ser um projeto aqui dentro do Brasil. E a primeira formação, de fato, a gente nunca chegou a fazer show, tá? E aí a segunda formação, que eu já considero que era o batera antigo, a gente fez um show só, mas eu considero que a banda mesma, a Losermind, existe hoje com essa formação, que é Carol na bateria, Leandro na guitarra e Lucas na outra guitarra também, e eu no baixo. Então, Legal. hoje a Losermind acho que representa mais do que um simples projeto, realmente virou uma banda. Uhum. E como é que como é que foi a caminhada de vocês lá de San Diego até aqui? Você falou que a formação mudou, né? Sim, Foi com você voltando para cá? foi com pandemia, foi eu voltando para cá, foi tipo, eu realmente criando e gravando o disco Haunted House em casa sozinho, então, tipo, sequenciei bateria, gravei baixo, guitarra, voz, 4 anos back disso, né? vocal, é quase isso. Verdade. Então, Eu esqueci que a pandemia começou há 5 anos, né? Foi 5 anos agora em março, passa rápido pra caramba. mas assim, a gente nem sente, né, porque, quer dizer, a gente sente o lado negativo disso, mas eu ainda sinto que a pandemia foi, tipo, sei lá, um ano de trevas, assim, saca? Sim. Né? A E gente como é passou por que, muita coisa. e como é que Carol e Leandro se juntaram? Nesse caso, eu conheço o Leandro desde moleque, acho que o Leandro pode falar um pouco mais também sobre isso, mas ele vivia falando assim, cara, você tem que começar a fazer show, porque tinha muita gente pedindo show e a banda era um projeto que eu fiz no quarto na pandemia, antes era na Califórnia com outra formação, que acabou que não rolou, e, e aí o Leandro falou assim, velho, vamos fazer, a gente já tinha tocado antes, eu, ele e o Lucas, em outras bandas no passado, assim, a gente se conhece desde a quinta série, não, Leandro? Cara, e olha que acho que é antes até, porque a gente se conheceu, eu vim da Bahia, né? Não sou daqui de São Paulo, né? Eu cheguei aqui em São Paulo com 8, 9 anos de idade. E logo de início eu já conheci ele, né? Por causa de um outro amigo que morava aqui que morava no prédio onde a gente morava. E aí ele acabou me apresentando o Luiz, então desde os 9 anos de idade a gente se conhece, né? Então foi ali, sei lá quando, quase 20 anos, sei lá, tá ligado? Foi tipo isso. Muito tempo. E aí a gente montou nossa primeira banda, que era Take Over 25, que era em português, né? Era um hardcore pop punk também. E aí eu parei, o Lulu sempre continuou com banda e tal, sempre quis Só ter a para parada. contextualizar o pessoal, tá? Eu sou o Nando, mas a Mas chama gente de Lulu porque internamente é outros nomes. outros nomes aí a gente acaba E bagunçando um para quem tem pouco. curiosidade, o Nando não considera que ele morou em San Diego. Não, isso daí para mim não existe Falou que isso. foi 3 meses só, não dá para considerar. A galera É, chega e né? fala assim, não, eu morei 2 semanas em Belo Horizonte, na Itália. Não, tipo, mano, não existe isso, tá ligado? Pelo menos para mim, desculpa aí se você Duas semanas considera. você hospedou. 3 meses você fez intercâmbio. Fez uma trip, eu falo que foi viagem. Foi uma puta trip, né? Mas Verdade. voltando para o assunto, Luca, aí eles ficavam sempre, vamos tocar, vamos tocar. E o Batera, que entrou no projeto lá da Califa mesmo, que foi viajar comigo, tava assim, pô, eu toco. Só que a gente não botou uma fé, assim, sendo bem sério, eu nunca botei uma fé em nada. Eu falei assim, deixa esse projeto, eu tenho outras bandas, eu tocava em outras bandas e tal. E aí os moleques, vamos fazer um ensaio? Eu falei, beleza. Aí o Lucas, o Leandro e o Rods, que era o antigo batera, chegaram e tocavam as paradas e eu não tirei a minha própria música. Aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso ter uma lição de casa aí. Sim. E aí a banda começou mesmo, a gente fez um show e aí começou a realmente acontecer muito rápido, assim. Muito mais rápido do que a gente imaginava, porque a gente já tinha fãs e não tinha uma banda. Então começou com um projeto na internet, assim, né? E aí o Rods acabou saindo da banda, ele foi morar em outro estado, e a gente falou, velho, e agora? A gente precisa de de um baterista, alguém que vai tocar isso aqui. Sim. E a gente abriu esse espaço, acho que aí vale a Carol trazer as percepções dela de como é que foi a primeira impressão de conhecer a Losermind, assim. Antes da Carol, primeiro que a gente marcou um ensaio com o Batera, seu amigo, e o cara não foi, tá ligado? Tipo, Ah, Teste, né? o universo é muito louco, tá ligado? é. Tipo, ele não foi, deu ramelou com a gente ficou ensaiando aí, eu, o Luiz e o Lucas lá, zoando, brincando e tal, e aí o cara não foi, aí tipo, porra, aí enfim, agora a Carol pode dar o...
acabou que o teste foi pra ela, né? Melhor pra mim, né? Eles não tiveram que escolher entre ninguém, só tinha eu de opção. Não fala assim, Carol. Tinha mais gente pra gente ensaiar. Foi azar ou foi sorte? Do jeito que ela falou. Foi sorte, porra. Tá? Foi sorte, pô. Eu sei que não teve mais teste com mais ninguém, então, né? É verdade, isso é verdade. Isso é A verdade. gente cancelou. Carol, como é que foi seu teste? Na verdade, acreditem se quiser, na época eu tinha 3 bandas, eu estava tocando em 3 bandas, e ainda assim eu falava, cara, tá faltando alguma coisa, eu quero outra coisa, eu quero tocar outro estilo. Em qual tempo você dormia? Acredito, eu faço também muita coisa no meu dia a dia, viu? Isso que eu ia falar, Luca. Você não imagina como é que é o dia a dia dessa menina. Eu tenho a impressão que ela faz projeção astral, tá ligado? Tipo, sai do corpo, aí faz outra parada e faz Eu sou loucura. CLT, eu faço kickbox, eu faço crossfit, na época eu tinha 3 bandas, ainda sou casada, ainda conseguia fazer churrasco com meus amigos, ó. Acredite se quiser. E eu queria entrar numa Inclusive, tem quarta sábado. banda. Cara, ela parece a Hermione com o vira-tempo do Harry Potter. É isso. Verdade. Às vezes eu olho e falo, nossa, como, né, gente? Enfim, eu tava em 3 bandas e a minha intenção era ficar com 3 bandas. Eu tava atrás de uma, sem compromisso, assim, e eu ia sair de uma das bandas, que era uma banda de meninas que eu tocava. E falei, quero ficar com 3 bandas. Porque uma dessas 3 bandas a gente toca de vez em quando, que é uma banda cover de System, mas não é sempre. Então eu falei, tá, quero tocar uma coisa diferente do que eu já toco. Aí tava no Facebook, olhando, tô sem banda São Paulo. Aí veio um post do Nando, um pouquinho antigo ainda. Falei, deixa eu dar uma olhada. Aí eu vi que a banda tinha site. Falei, nossa, diferente, né? Uma banda que tem site Na época, bonitinho. Né? Não, faz 1 ano isso, né? Um ano, Faz 1 ano isso. Faz um ano. Faz 1 ano que eu tô na banda. Hoje em dia não tem tanta banda que tem site, não, que tem página, não, né? E é tudo organizadinho, tem toda a informação da banda, de todos os integrantes, tem link para tudo quanto é coisa da banda. Eu falei, nossa, que banda organizada. Fui olhar o Instagram, banda organizada, e eu acho que o Nando tinha postado uns 2 meses antes de eu conseguir dar uma olhada. Aí eu falei, Nando, vocês ainda estão procurando baterista? Ele, pô, cara, estamos sim. Nem foi 2 semanas, cara, não foi 2 meses. Não, foi. É porque bom, o seu tempo, falando, né? É que você faz muita coisa, pareciam 2 meses. O tempo e espaço é diferente, cara. E o fuso horário é diferente todo mundo. Aí eu mandei mensagem pro Nando, ele falou, demorou então, ó, a gente tem essas músicas aqui. Ele me passou o quê, umas 4 músicas, Nando? Acho que sim. E acho que uma cover, né, do Blink, eu acho, né, que foi feeling disso. E eu falei, tá, eu acho que eu consigo tirar em 1 mês, alguma coisa assim, 1 mês, 2 semanas, alguma coisa assim. Se eu não conseguir, eu te aviso. Aí 2 semanas. Esse papo de mês da Carol não tá fazendo sentido na timeline, né? Enfim. Aí consegui tirar as músicas, acho que umas 4 músicas, mais a do Blink, e fiz o ensaio, e é isso aí. Terminei de pegar o resto das músicas, e o nosso primeiro show foi no Autoral Brasil, né? Com jurados, com um público enorme. Eu não dei datas agora. Com um público enorme, com jurados, com uma galera que entendia muito de rock. Falei, pronto, meu primeiro show, um baita de um festival com um jurado em cima da gente. Falei, pronto, ou é agora, ou agora eu tô contratado, ou agora eles me tiram da banda. No fim deu tudo certo. Essa é uma pergunta interessante. Como é que vocês se sentiram no primeiro show? Tipo, aquele frio antes de subir no palco? Como é que foi? Mas o primeiro show, assim, em geral, de cada um? Não, com a banda mesmo, subindo como grupo. É que foi esse, no caso, o autoral, né? Não, com a Carol, né? Com a Carol, Antes a gente tinha feito... com o Rods, o primeiro foi na Paulista, né? Se eu não me engano. Foi. E foi esse o único, acho, se eu não me engano. Pô, não, a gente tocou 2 vezes. Teve do Cafundó, né? Mas esse autoral, acho que foi mais importante, só fazendo um adendo do que a Carol falou, a Carol entrou. Antes da Carol entrar, a gente tava no grupo com o Rods indo embora da banda, a gente decidiram como fazer o vídeo de despedida dele e tal. E aí o Luiz louco, né? Ele foi lá e cadastrou a gente nesse bagulho do Autoral Brasil. Só que assim, mano, era o Brasil inteiro na parada, tá ligado? Aí a gente falou, mano, a gente não vai passar. Aí o Rods, o único que ia sair da banda, falou, cara, eu acho que vocês vão passar. E a gente passou. Só que quando a gente passou, não tinha baterista mais, tá ligado? Então, tipo, como que ela vai tocar no bagulho? Aí a Carol entrou, e aí foi esse desespero maluco, mas deu tudo certo no final. Agora sim, depois da sua pergunta sobre o primeiro dia. O primeiro dia eu acho que eu tava mais nervoso,
porque eu cheguei lá achando que ia ser tipo umas banguinhas assim da nossa época, daqui 15 anos, uma rapaziada meio despreparada, uma rapaziada meio, sabe, muito underground, no nível underground, assim, tipo, Aí, só que a gente chegou lá, tava tocando. Mais pra curtir, né? Assim, né? Mais pra curtir, só que a gente chegou lá, puta estrutura, amp, tá ligado? Valvulado, tá ligado? Bateria zona, com hold, técnico de som. E a gente chegou, quem tava passando primeiro dia que tava passando o som foi a Medit, né? Uhum. E assim, irmão, a mina, tipo assim, The alto Voice. nível de voz, tá ligado? Tipo, a mina muito cantora, absurda, assim. E aí a gente falou, caralho, o bagulho é louco aqui. Eu vi que o bagulho é louco. Aí eu fiquei muito nervoso, mas deu tudo certo, né? Vamos pra final, né? Final das contas. E eu, na verdade, sei lá, tava muito, não senti muita expectativa, medo, assim. Eu acho que quando foi o segundo show, antes da gente ir pra final, me deu uma ansiedade foda, assim, antes de subir no palco. Aí subir no palco tudo tava normal, mas era assim, tipo, sei lá, sabe quando a ficha cai, assim, caraca, a gente passou dessa parada, a gente tá indo pra final do negócio, e com o maior público, e eu falei, velho, doideira, assim, me deu uma ansiedade, assim, de uma meia hora, aí depois passou, mas, assim, no palco, desde o primeiro show, nunca fiquei preocupado, até falei pra Carol também, que ela tava, assim, um pouco mais nervosa, falei, relaxa, Carol, vamos fazer o nosso melhor, vamos se divertir, o importante é sempre a gente, cara, se divertir, assim, saca, porque é isso, tipo, a gente já tá calejado, assim, eu já tenho banda desde os 15 anos, a Carol também tem banda desde que nasceu, e ela tem um espaço-tempo diferente aí, então você imagina. É aquela frase clichê, né, mano? Que todo mundo fala e pior que é real. Subiu no palco, acabou, né, mano? Tipo, eu tô de ansiedade, todo nervosismo. Subi no palco, deu a primeira nota ali, aí já era, tá ligado? Verdade. E, Nando, você que viveu mais lá nos Estados Unidos, né? Em relação ao começo da banda e tudo mais. Cara, qual foi a maior diferença que vocês sentiram pro público americano e brasileiro? Teve uma certa diferença? Acho que ele Nossa, pode falar sim, melhor. isso aconteceu e foi muito louco, porque, nossa, e tem várias coisas que eu posso destrinchar sobre isso que são bem interessantes. A primeira coisa é que lá é muito cultural, assim, lá em Pacific Beach, lá em San Diego, na verdade, tem uma rádio chamada San Diego Rock Station, e, meu, você liga aquilo ali, tipo, velho, parece que eu tô na época do MySpace, parece que, tipo, eles vivem aquilo até hoje. Tem coisas novas, não vou falar, pô, tem pop, tem trap, tem muita música, mas o rock é uma parada bem, bem enraizada, assim, cultural deles. O skate rock, aquele hardcore punk rock californiano, né, o emo também. Então é tudo muito, muito forte. Você chegar numa loja, assim, sei lá, numa skate shop, e alguém falar, pô, que da hora sua camiseta, tipo, da banda X, e trocar uma ideia, assim, bem receptivo, pelo menos ali em San Diego, porque tem a borda ali do México, então a galera é muito mais calorosa, assim, do que alguns outros lugares dos Estados Unidos. Mas isso aí foi uma diferença brutal. E quando a banda ainda postava tudo em inglês, quando tinha um trabalho no Instagram em inglês, tipo, a ideia minha era ser um projeto que realmente existiu da época da Warped Tour, uma banda perdida que ninguém conhecia, saca? A ideia era só essa, para eu cantar em inglês, para brincar, para poder escrever e compor de forma diferente do que eu já acompanhei nas bandas em português aqui no Brasil. E o muito louco é que teve uma recepção muito boa e eu recebi muito convite de show para fora. Então, tipo, a banda que ia tocar em San Diego, banda de abertura. Só que assim, eu tinha que contar uma história. Amigo, é o seguinte, tô na pandemia, eu sou brasileira, a banda não é daí, né? E porque a gente meio que no começo se vendia assim, estava lá, e a coisa começou a acontecer. E aí tinha muito engajamento, tanto que tem coisas que eu acabei fazendo um trabalho mesmo de mídia paga, de realmente investir e mandar também para grupos de Facebook que eu conhecia de pessoas que gostam de pop punk e tal, de hardcore melódico, e a galera comentava e pirava, assim, sabe, os gringos. E aí, quando a gente começou a migrar para falar em português, muitos deles deixaram de seguir a gente, é muito louco isso, tipo, porque eles não conseguiam mais entender. Tinha japonês que comentavam, deve ter ainda dentro do próprio Instagram, alguns comentários da galera de fora, infelizmente brasileiro, que aí é uma parada meio bizarra que aconteceu, assim, que é meio um experimento social, que eu acho, assim, cara, é muito louco, porque brasileiro mandando um Come to Brasil, algumas coisas do gênero, e quando a gente realmente virou a chavinha, começamos, cara, a banda tá aqui, todos os integrantes são brasileiros, a gente vai fazer a parada acontecer aqui, essa galera, cara, deixou de seguir a banda, tipo, eu sei porque ela seguia, ela comentava nas paradas, então, tipo, muito louco, tipo, uma parada meio de vira-lata, assim, sabe, uma síndrome meio maluca.
Então, foram os dois pontos que eu acho que estão interligados com a sua pergunta, que faz É sentido. uma coisa bem inversa, né? Porque, tipo, a gente consome muito material americano, né? De banda americana, né? Eles já não pararam de consumir assim que vocês viraram a chave pro Brasil. É muito louco, mano. E, ao mesmo tempo, a gente recebe bastante feedback qualitativo, assim, até de lugares que a gente já enviou som, trabalho mesmo, assim, de curadoria, e que o pessoal chega assim, pô, massa, mas tem algumas pessoas que falam, pô, vocês poderiam cantar em português, né? Vocês poderiam cantar em português. A gente, inclusive, tem uma música que tem um trecho no final em português, que os gringos ficavam doidos, não sabia nem o que tava falando, sabe? Se é espanhol, se não é e tal. E assim, a galera realmente tem esse lance. Eu já tive outras bandas em português, que cantavam em português, uma delas, inclusive, com o próprio Bahia, com o Leandro, e a gente ficou, cara, é quase como se as pessoas tivessem essa certeza que se a gente cantasse em português, a gente fosse viral, dar certo pra caralho, sabe? Só que por hora a gente tá fazendo em inglês, nada impede da gente no futuro mudar, mas hoje a gente preza muito pela verdade da parada, sobre as escritas, por tudo que a gente compõe junto, a gente é muito, muito verdadeiro, assim, nas letras, nas composições, nas baterias, em tudo que a gente quer, pô, tem que trazer mais uma ansiedade, a gente conversa muito sobre sentimento, sobre como a música deve ser percebida, e hoje ela faz sentido ser em inglês, inclusive a gente tem algumas coisas novas aí, não sei se a gente vai poder falar depois, que é do nosso novo lançamento que a gente está trabalhando, mas basicamente é isso. A gente vai tentar. Então bora, é isso. E o processo Haunted House, né? Ele surgiu na pandemia, como estavam falando, né? Só que vocês estão promovendo ele agora novamente, estão trazendo a forma de novo. Você falou até um pouco da história, você acabaram adiantando, mas como é que surgiu esse projeto e por que vocês estão revivendo ele nesse momento agora? Ele surgiu mesmo na pandemia, então estava enclausurado ali, não sabia como se eu ia sobreviver, se meus amigos, meus familiares iam passar por aquilo. Então, ele é um disco um pouco mais carregado, assim, se você comparar com o primeiro EP, que é muito mais feliz. Ele trata de assuntos um pouco mais sérios, lógico, também tem aquela pegada também mais pop punk. E ele surgiu realmente na pandemia, escrevendo várias coisas e transformando aquilo em música, e realmente tentando mixar, fazendo curso, cara, trabalhando naquilo para realmente dar vida a esse projeto, esse disco. E aí, respondendo a sua pergunta, Luca, a gente está revivendo ele, não só ele, mas fazendo um relançamento da banda, assim, porque a gente quer fazer um grande lançamento, né? A gente tem alguns lançamentos para serem feitos, e a gente entende que, cara, já tem um tempo que ele foi lançado, as pessoas gostam bastante desse trabalho, do anterior também, as pessoas cantam as músicas no show, só que a gente quer dar um próximo passo, e nem todo mundo conhece a gente ainda. Então, seria mais legal se a gente tivesse mais pessoas conhecendo a banda para a gente fazer um lançamento e ter mais impacto. Então, é um trabalho de realmente dar um próximo passo, furar a nossa bolha, a bolha dos shows que a gente já faz, das pessoas que a gente já conhece, dos fãs e amigos, para conseguir dar esse novo passo. Tá? Então, esse é o motivo da gente realmente reviver essa experiência que foi a Haunted House, reviver a questão da banda e trabalhar em cima disso. E eu acho que vale super também conectar isso com o trabalho que a gente está fazendo com a Mara Music, que tem ajudado a gente nesse caminho de realmente, vamos pensar estrategicamente como a gente vai fazer esse relançamento e como a gente vai fazer o próximo lançamento, como que a gente sai da caixinha, sabe? E se alguém quiser complementar também, fiquem à vontade, tá? Não, acho que é exatamente isso. Eu acho que na minha opinião, não só o fato de relançar para pessoas. Voltou. Cara, que bom que tava gravando. Cara, meu navegador fechou. Uou. Que doideira. Pô, Mas, vou agradecer mais uma vez ao backup. Obrigado. Mas aí você vai ter que editar, se pá. Não, continua gravando. Ah, beleza. Aí O Leandro estava falando. Então, mas a mudança, mesmo com a mudança, vocês continuaram com a essência da banda, eles conseguiram manter a essência da banda, né? Como é que você chegou a equilibrar essa nova fase mais densa com a identidade sonora que vocês já conheciam? Foi algo fácil trazer isso? A questão, você diz, do Haunted House?
Cara, nesse caso foi fácil porque foi muito real, assim, sabe? Porque tem muita verdade na parada, então é tão maluco que é, tipo, sei lá, quase um negócio meio psicografado, assim, as coisas começam a sair, entendeu? Então, eu acho que foi, tem aquele quê de Loser Mind, tem aqueles lances de dar aqueles banda de pulinho, saca? Tipo, parada bem pop punk, feliz, mas também tem aquelas coisas mais tensas. E ainda assim dentro daquele universo. Então, por exemplo, até as referências, elas foram um pouco mais para um caminho mais fint, talvez bebendo até algumas coisas mais do emo mesmo, saindo só do punk rock, do hardcore californiano, sabe? Então, mesclou um pouco dessas coisas, que são coisas que fazem parte do universo, querendo ou não, mas que são de segmentos ali diferentes, saca? Eu consegui, junto também, pessoal, beber disso e trabalhar nesse caminho. Legal. E uma música que se destacou muito foi a Storm Without Calm, né? Que se destacou bastante nas plataformas. E o que essa faixa ela representa para vocês dentro do álbum, como ela se conecta com o momento atual da banda? Vocês querem falar? Que deixar por último? Cara, fala de mim, né, que participei bastante, né, dessa parte, talvez audiovisual aí dessa música. Eu acho que ela representa uma coisa muito legal, porque assim, eu não estava na banda quando o Luiz quis lançar essa música. Na real, essa música ela já tinha lançado, né, como um single do álbum, né, como uma coisa single do álbum ali. A gente decidiu, cara, vamos fazer um clipão, vamos fazer uma parada maluca. E aí e não existia banda mesmo assim. E foram 3 pessoas, 4 pessoas que a gente vai fazer esse clipe, né? Falando um pouco do clipe para dar o panorama do porquê que eu acho tão importante, né? E a gente ficou, sei lá, 24 horas gravando, virado, assim, esse clipe, assim. 24 horas exato mesmo, assim, de ir gravar, montar equipamento, sair, desmontar e chegar em casa, assim. Cheguei em casa tipo 10 da manhã do dia seguinte, sem dormir, assim. Foi a partir dali, dessa música, eu acho, a partir daquele dia que eu realmente falei, cara, acho que a gente precisa tocar essa parada, tá ligado? Acho que a gente precisa montar uma banda, insistir mais, a gente dava de skate aqui na frente do prédio, falar, cara, vamos montar essa parada, o bagulho é muito louco, olha o resultado da parada, ficou muito foda, tá ligado? O Arthur tá muito louco. E ela de de todas as músicas, acredito, do álbum, assim, ela é uma música, como posso dizer, que tem cara de pop. Não sei se pop é a palavra, mas ela tem uma cara de single mesmo, sabe? Ela tem um refrão catchy, ela tem uma letra muito legal, uma letra com referências de bandas que a gente gosta, né? Mas eu não vou falar qual, porque a pessoa precisa ir lá ouvir e entender qual que é, né? É, Então, a graça é essa, você pegar, ouvir, conectando. exatamente. E eu acho que ela é uma das minhas favoritas do álbum. Ela não é a minha favorita. A minha favorita ninguém acredita quando eu falo qual que é. Mas eu acho que ela tem essa cara, a força de um single, sabe? E eu acho que o Luiz, desde o início, entendeu isso, né? Como uma música. Mano, essa aqui é uma música que ela é um single e ela tem cara disso, né? Então acho que por isso a importância, né? Na minha visão, né? E você acha que foi por esse estilo pop dela que ela conseguiu sobressair tanto, assim, em relação ao público? Talvez acho que e por ela ser muito carregada de referências, não só em letra, em métrica, em diversas coisas, assim, né? Eu acho que ela é bem carregada de referências, talvez umas um pouco mais diretas, outras mais indiretas, né? A questão do I'm sorry, todo mundo fala que parece o Tom, né? Então, tipo, tem toda essa questão, tudo isso pensado, né? Eu acredito eu, né? Isso pode falar, né? Porque esse álbum é bem denso mesmo, assim, tipo, as pessoas que quiserem procurar, ela tem um cover no meio, que é a Califórnia, da Lana Del Del Rey. Rey, e faz todo sentido, é a música, se pegar a letra do Lana Del Rey, faz todo sentido, é uma banda californiana e tal, enfim, é uma parada muito louca, assim, esse álbum. Apesar da Lana não ter nascido em Ela não é LA, de lá, né, mas ela viveu mas lá, ela ela é veio pra... LA. Isso aí é liberdade poética, licença poética. Exato, exato. E, bom, a produção levou 2 anos, né, que foi durante a pandemia, e além do período que estava horrível, né, pra falar assim, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Técnico, criativo, o que vocês passaram nesse período? Putz, eu acho que realmente o maior desafio foi realmente mixar e masterizar esse álbum, porque eu não tinha tanto conhecimento, ainda estava engatinhando na produção musical, mixagem, Sim. masterização, então foi um negócio que ninguém acredita. Assim, hoje eu ouço e vejo que tem vários outros pontos que eu poderia fazer bem melhor, assim, só que é papo de mais de 100 vezes, de 100 músicas, né, porque não são 10, então se eu fizer 10 vezes já ferrou,
Mas assim, então eu mixava e regravava e remixava diversas vezes, assim, é um negócio que me tirava o sono. Eu ficava na madrugada, porque eu tinha que trampar e depois eu tinha que fazer, acabava com o meu dia, eu ficava, acordava podre, então não estava satisfeito com aquilo. E aí chegou um momento que eu tava, inclusive acho que vale citar o Paulo Anhaia, que também trabalhou no Midas, trabalhou com várias bandas ferradas como Charlie Brown Jr., Glória, etc. Ele chegou para mim e falou assim, cara, sabe a diferença entre você e, não vou trazer nome, e fulano de tal? Eu falei, eu falei assim, ele lança as coisas, para depois, mesmo que ele sentir vergonha, ele lança. Você não lança, você regrava todas as vezes. Você precisa fazer a parada acontecer. Depois você vê o que você faz, para depois você ter orgulho, para você não ter vergonha, para você ter qualquer sentimento, mas você precisa lançar. As pessoas precisam ouvir isso aí. Aí eu fui lá e lancei, e puta, foi o que foi, e rolou tudo que rolou. Hoje a gente tem a banda, basicamente, por conta desse disco. Isso é até uma questão de coragem, né, também, né? Porque que você lança um projeto seu, você está expondo sua ideia, você não sabe. Internet é um lugar meio hostil, né? Tem isso também, né? A gente lança Sim. uma rede meio hostil também, tem isso. Bastante hostil, né? Na real. E no final ele estava certo? Como é que foi a recepção do lançamento? Foi ótima, né? É só a gente olhar para os números, assim, e, porra, fiquei super feliz. A galera, muita gente curtindo, galera se identificando, como o próprio Bahia falou, tipo, teve gente, assim, a gente conheceu alguns fãs através da internet que foram para os nossos shows e que, cara, sei lá, tem um caso específico que um deles virou fotógrafo da banda, sempre ajuda a gente, e ele entende todas as referências, ele, pô, você citou tal banda e tal. Cara, isso já me ganha, sabe? Porque no fim Cara, das lembrando, na época era um moleque de 17 anos. E assim, ele conhecia coisas que não tem como outra pessoa conhecer, sabe? Tipo assim, até pessoa mais velha na nossa cidade, assim, não conhece. Tipo, bandas que Sobre eu e o Luiz ter conhece, que a foco, gente assim, conhecia, bandas underground, e fala, mano, eu conheço essa banda, ele escuta. Eu falei, cara, como que esse moleque, mano, conhece essas paradas, tá ligado? Tipo, 17 anos, sacou? Não tem como ele conhecer isso, tá ligado? Mas você falou da nossa idade, pra mim vocês todos são jovens, tá? Eu tô olhando aqui também, todo mundo tá aqui é novo. não sei não, viu, hein? Não sei não, hein? Minha barba branca entrega, mano, você é louco. Pô, Mas acho que é vou falar, isso, assim. pô, vocês são mais novos não, tem 26. Tá com 26, cara? 26, pô. Ah, porra, tá novão, porra, que isso? Só vovô aqui, tirando você. Ah, não tá não também, pô. Eu não vou falar nada, senão se eu entregar minha idade aqui, ó, Menos ainda. aí lascou. Falando do nome, por que Rapid House, cara? Casa Mal Assombrada? Acho que veio esse nome. É tipo isso, Foi assim. homenagem à Disney? Não, na Não. verdade, inclusive tem uma parada muito louca, porque essa ideia toda, as letras, o Haunted House, tem, tipo, cita algumas músicas, foi criado na verdade, antes do que o Fresno depois lançou uma música chamada Casa Assombrada, se não me engano. Não, é verdade, foi bem antes. E aí eu falei, velho, que maluco, o cara, tipo, fez mais ou menos a mesma parada. Só que, respondendo essa pergunta, tem muita interna, assim, muita coisa interna. Tipo assim, onde a gente morava, assim, lá no prédio, onde a gente cresceu, eu e o Bahia, o Leandro, a gente tinha várias histórias quando era moleque, quando era criança, mesmo sobre ser assombrado a parada, tipo assim, o segundo andar, todo mundo morreu em todos os apartamentos, então a gente ficava nessa parada, e aí também tem a relação, tipo, de muita coisa aconteceu, aí tipo, só ficava, puta, minha casa ainda não morreu, a sua também não, tipo, dessa pira, e aí eu infelizmente perdi minha mãe, e aí tudo, tipo, quebrou, tá ligado? Então tudo agora é assombrado, essa parada, e aí quando você tá enclausurado numa pandemia, sem sair de casa, a casa assombrada, no fim das contas, é a sua cabeça, saca? Então, tipo, você já não sabia mais nada. Então, tem umas referências mais sutis sobre a infância, sobre as histórias assombradas, são histórias de fantasmas que a gente vivia, tanto quanto os fantasmas que eles ainda estão presos na nossa cabeça e que eles vão assombrar a gente para sempre, tá ligado? E quando você tá de frente para ele, você não tem para onde fugir. Você tá preso dentro da sua casa, assombrada de todas as formas, metaforicamente falando ou não. Verdade. E vocês carregam muito a referência do skate punk, né? Do pop punk dos anos 90, 2000. E uma curiosidade, eu também adoro essa época, essas décadas, né, no caso. O que mais atrai vocês para manter nesse estilo, que mantém um gosto até hoje? Eu acho que é o que eu te falei, assim, a referência mesmo foi quando eu tava na Califa, quando eu saí da Warped Tour e vi que aquilo ainda funcionava, era
os caras respiravam aquilo. Falei, velho, é isso, sabe? E sempre foi a minha verdade. Tipo, eu nunca deixei esse estilo. Eu já ouço vários, eu sou super eclético, assim, mas eu nunca deixei de ouvir isso. Desde que eu tive minha primeira banda lá com, sei lá, 2004, desde tocando violão na rua, a primeira banda, sei lá, 20 anos atrás. Então, tipo, então já tô entregando idade, né? Melhor não falar mais datas Caramba, aqui, né? não. 20 anos mesmo, né? Doideira. Tô fazendo matemática Ixi, na cabeça. Eu sou cria da MTV, né? Então tudo que vem dos anos 90, eu já também vai entregar a idade que vem dos anos 90 e começo Falou de MTV, 2000. acabou, né? Eu sou completamente apaixonada pela música de forma geral daquela época. Então, tanto que foi na época que eu aprendi a gostar de rock. Então, tudo que passava naquela época eu era completamente apaixonada. Cara, e a E MTV foi uma revolução, né? Porque você vê que antes, hoje em dia a gente lança a música no YouTube, né? Mas antes de ter um clipe na MTV era o auge pra toda banda. sim. exatamente, no top 10 lá, você já estava nos melhores festivais e tocando com os melhores do Brasil. Era isso mesmo. Verdade. E o bom dos anos 90 e 2000, minha opinião, é uma música que nunca morre. Você vê qualquer geração que veio depois, curte música dos Uhum, anos 2000. Isso que é interessante. Como é que vocês sentem a recepção do público mais jovem, né? Vamos uhum. falar tudo. Mais jovem hoje em dia em relação a esse estilo. Cara, eu acho que tá começando a voltar uma parada assim, tipo, por cagada, eu acho que a banda começou a voltar, teve essa base de fãs, de amigos, de pessoas que a gente vai conhecendo na internet, né? E aí eu comecei a ver que, meu, eu vou sempre em festival, independente, falei, meu, tá começando uma molecada mais nova a colar em vários shows, principalmente depois da pandemia. Molecada mais nova entrando em contato com o instrumento, fazendo sua bandinha, tocando 3 notas e se divertindo a beça. Falei, velho, isso tá muito louco. Então eu tô vendo que o rock, que já foi muito, como posso dizer, ele ainda tá? Antiquado, antiquado. Eu ia falar, Velho, isso, eu estranho. ia falar coisas piores. Ainda bem que você É. trouxe pontos mais, palavras que definam melhor, assim. É Mas, super de anos. Você vê que ele te conhece já. e aí eu fico tipo, pô, essa molecada nova tá trazendo um espaço massa, seguro pra todo mundo, sem preconceito. É, puta, isso é do caralho, saca? E fazendo rock, independente do estilo, sabe? Então, e eu tô vendo que tem vários subestilos voltando e a molecada tipo, Se conhecendo o misturando, né? grunge e Se falou, não, fazer misturando, um assim. grunge. Tá se misturando, fazendo, sei lá, um trap com rock. E a galera tá se inovando. E tá rolando legal. Então, isso me deixa muito feliz. É uma recepção boa para a banda, um espaço legal que a gente pode ocupar. Tem esse lance da nostalgia, época do Orkut, MySpace, emo, tá ligado? MTV, que a Mataró trouxe. Todas essas festas estão começando a lotar de molecada mais jovem. Então, é muito bom, porque é uma oportunidade que a gente tem de poder compartilhar um pouco da nossa arte, das nossas letras, das nossas músicas, sabe? E uma coisa legal. E sabe o que eu acho também? A gente tava conversando com o Luiz sobre isso, né? Um tempo atrás, eu mandei uns áudios pra ele sobre essa parada, que é muito louco, né? Porque, assim, o rock, eu acho que até quando ele acabou, se eu posso dizer assim, ou ele parou de ser mainstream, acho que é a melhor forma, né? Ele ele foi indo de uma maneira muito estranha. A gente sempre teve banda, a gente sempre acompanhou. E, tipo, cara, era muito difícil você ver bandas com pessoas de rock, pessoas negras, ou bandas com mulher, bandas com trans, bandas, enfim, diversas, né? E hoje é muito louco, porque a gente vai em shows e é muito diverso, assim. Então, Tá é, 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 crescendo isso. é isso, eu faço paralelo muito com o rap, porque o rap surgiu junto com o punk ali no Brasil, só que o rap ele foi construindo raízes nas quebradas e construindo esse ideal, e hoje ele é o rap que é hoje, é o trap que é hoje, muito consolidado, muito firme no mainstream, muito firme na cena, porque ele tem esse ideal. Eu acho que agora é a oportunidade do rock poder fazer isso, e eu vejo que realmente tá acontecendo isso, tá ligado? Vai ter o tiozão preconceituoso? Mano, vai ter esses malucos, tá ligado? Mas a gente tem que cagar pra esses caras e Tem que fazer ocupar os esse rolê. espaços. Tem que ocupar os espaços mesmo, sacou? E, tipo, eu vejo, cara, a gente tá sempre nos rolês, a gente vê a diversidade de pessoas que é, sacou? E sem preconceito, assim, ó, vai negro, vai trans, vai todo tipo de pessoa, e tá tudo bem, tá ligado? E isso é muito da hora de ver, porque eu não vi antes, mano, real, assim. Então, tipo, era ocupado por um determinado tipo de pessoa, e hoje já não é, hoje é muito geral, não sei se é por causa da internet, não sei se é por causa, enfim, eu acho que existe uma mudança muito legal acontecendo na cena, tá ligado? Isso até é uma coisa que você falou, Leandro, que é interessante. Você mencionou que o pessoal fala que o rock tá morrendo, né, também, que você falou, né? Uhum. Então, para você hoje,
parece que é uma coisa imortal, né? Porque a gente tá vendo, né, que até o público mais novo tá gostando da Exato. que consumia lá atrás. É imortal, cara. E precisava do revival. Ao contrário, né? Não, É. não tá morrendo, tá revivendo. Exatamente. De uma maneira muito legal, tá ligado? Muito legal mesmo, assim. Igual o Luiz falou, a mistura é muito louco, né? Vai num show que os caras tocam um grunge, só que parece um indie, só que também parece um Um MPB, emo. um emo junto, grita. Muito louco. Cara, o que é isso, tá ligado? É muito louco. É muito louco. Isso de geração é uma coisa muito legal. Você vai num show, banda das antigas, tá lá, gente de 15 anos curtindo pra caramba também. É muito legal isso. Pra caramba, Graças pô, às né? redes sociais, né? É. TikTok também tá trazendo tudo isso aí de volta, músicas Exato. que às vezes nem eu conhecia. O Stranger Things mesmo trouxe muita coisa do Metallica, que a galera começou a pirar na música. Conheceu a nas duas banda. músicas, né? Aquela, não lembro qual que é o nome daquela cantora também, que ficou no top 1, também foi do Kate Stranger Things. Bush. Não, Kate teve uma Bush, música Ela que mesmo. tocou no seriado e explodiu a música, né? Então, Verdade. é coisa dessa nova geração aí, dessa galera aí, né? Tem que Falando um pouco aproveitar essa negativo, nostalgia né? aí. Você falou também tem uma galera chata também, né? Que é mais conservadora, né? Antigamente também. Hum. Vocês têm que lidar com esse tipo de público? Vocês já tiveram que lidar, assim, história de bastidores? Tem, pô. Antes era só uma falácia minha de, tipo, não ter vivido isso. Eu via na internet, mas não tinha vivido. Se quiser contar uma história, vai. Não, vamos contar, com certeza, mas a gente não vai citar nomes. Mas, assim, Né? a gente. Cara, a gente fez um show um tempo atrás aí, ano passado, e assim, tinha algumas bandas tocando nesse show, bandas da nossa cena do underground, assim, né? E tava rolando um bate-cabeça, a rapaziada subindo, saindo, pulando do palco, como um show de rock, hardcore, um show de grunge acontece. E simplesmente nesse único dia, o dono estava lá, dono do lugar, e ele, desde o início, ele já estava, mano, sei lá, causando com a pessoal que estava acompanhando a banda, que estava sentado numa mesa, falando que não estava consumindo. E aí, tipo, várias coisinhas aconteceram. E aí, essa banda, nossa amiga, estava tocando, e rapaziada, mano, rolando a roda, tá ligado? Tipo, stage dive, o bagulho loucura. A gente é louco, tá ligado? E o cara ficou putaço, assim, e foi querer agredir a rapaziada que tava fazendo isso. Tipo, de agredir de real, assim, de peitar e ir pra cima. E aí a gente falou, não, que isso, tá ligado? E aí, tinha uma rapaziada mais velha, uma rapaziada que tava ali com filho e tal, que tava suave. A partir do momento que essa pessoa viu isso, a rapaziada viu isso, todo mundo, irmão, começou a fazer uma roda e começou a causar um bagulho, assim, ó, tipo, foi tipo ativismo contra o cara, tá ligado? E então rola, mano, existe pra caramba, assim. Então é um lugar que, assim, eu, falo por mim, prefiro nem tocar mais, tá ligado? Assim, fica tipo um bagulho. Só não sei que mude o dono. Cara, eu queria estar nesse show só pra ver a treta. Não, rolei, a banda falando do palco, e aí, é show de rock ou não é? Pode ou não pode? Qual que é a fita? Que lugar é esse aqui, tá ligado? Tipo, você é louco? É meio maluco você chamar algumas bandas de rock e não deixar as pessoas se E não divertirem ter como o a rock faz. energia do rock, né? Ou é você, igual você, sei lá, fazer um baile funk e as pessoas não poderem dançar, sabe? É loucura. Ainda mais em casa do show. Não é pra você curtir o show sentado. Você tá animado. Exatamente, pô. É Tem bandas ritmo, de é rock dança. lá boas. Vamos curtir. Por que É, não, né? pô. Vamos abrir casa. Não é pra você estar lá cantando e ver o público cara de morto. Pois é, pois é. Não. Pois é. E após esse lançamento, né, vocês estão preparando uma sequência de shows. O que o público pode esperar? Como é que está sendo, até que o Nando falou, a parceria da Maran, como é que está sendo o preparativo para vocês? Tá sendo bem massa, assim, então a gente já tá com algumas datas, acho que depois a Carol pode falar um pouquinho das datas que a gente vai fazer, mas a gente preparou um show, a gente tá mudando algumas coisas no set também, a gente foca nas nossas músicas do Haunted House, mas a gente também toca ali o nosso EPzinho, o Try Not to Fail, e tem também, a gente tenta pôr um ou dois covers, assim, por show, pra galera também poder cantar, entender um pouco das nossas referências, que eu acho que é importante também, é aquele lance de, cara, uma banda puxa a outra, por mais que, sei lá, a molecada nova não conheça, pode ser que ela conheça uma banda que a gente já gosta, que a gente tá fazendo um cover, que ela, sei lá, pô, achei que era de vocês essa música, pô, conheço o trabalho desses caras também, esses caras são famosos, eles já fizeram muito show lá fora, eles já tiveram um clipe na MTV, vocês não sabem o que é MTV, saca? Então, tipo, a gente tem trabalhado bastante esse lance do carinho mesmo, da ordem das músicas, de contar mesmo uma história através dos nossos shows.
E pô, isso você falou é bem interessante que eu pensei, cara, tem uma geração que não sabe mais o que é Orkut, não sabe mais o que é MTV. MySpace tem uma galera que não sabe que isso existiu. Bem louco mesmo. E até falando sobre esse assunto, né? A música de vocês, ela tem nostalgia, ela carrega nostalgia, como a gente falou aqui, né? E tem identificação com o presente também, ao mesmo tempo. Uhum. Como é a sensação de você ter esse contato com as novas gerações? Você tá falando de apresentar a música que vocês ouviram para quem não conhece ainda. É um sentimento legal? Você está passando esse conteúdo para É uma troca. outra galera? É uma troca, Luca, porque assim, por exemplo, eu também tento consumir o máximo de coisas novas possíveis. Eu não sou obrigado a gostar de tudo. Tem coisas que eu acho muito, muito boas, inclusive. Fora do estilo do rock também. Tento ir, pessoal, que a gente sempre tenta colar em shows. Inclusive, a gente foi agora também na gravação do Far From Alaska, sabe? Do DVD. O pessoal do Maran convidou a gente. Pô, animal. Então a gente vai conhecendo outras bandas, vai conhecendo, tipo, vai trocando zine que a gente levou, adesivo, a gente vai conhecendo outras paradas. E a mesma coisa acontece. Então, às vezes, a banda vai lá e faz um cover para uma molecada mais nova, e elas, pô, não conheço, gostei. Aí você vai explicar um pouco, pô, a pessoa mesmo mostra o interesse. Então, é uma troca. E às vezes, assim, aí ela, estando empolgada durante a conversa, ela pode dizer assim, pô, você já ouviu isso aqui? Às vezes é uma banda nova que tem uma influência desses caras também. E aí vai virando uma troca, porque eu aprendo com eles, a gente aprende com o público, a gente aprende com nossos amigos, a gente aprende entre si e vai compartilhando também a informação, conhecimento. Eu acho que para mim isso é fundamental para a gente conseguir escrever e criar músicas que conversem com todas as gerações, que traga a nossa verdade e que também puxa a nostalgia do que é o que a gente viveu. Não tem como abrir mão e falar assim, não, isso aqui, vamos fazer um negócio para vender. Não, a gente faz porque a gente ama essa parada, tá ligado? Verdade. E para a gente finalizar, às vezes uma pergunta mais reflexiva, né? Se vocês tivessem que escolher um só momento que vocês passaram juntos, vocês três, qual foi o momento mais marcante para cada um? O que você acha que mais marcou vocês? Putz, cara, é a pergunta. Para mim, com certeza, o primeiro show, que foi, para mim, foi o que eu talvez tenha ficado mais nervosa, assim, primeiro com eles, e já foi uma grande responsabilidade não fazer besteira para a gente tentar passar para a próxima etapa. Dia do teste e o primeiro show, para mim, até hoje, foi esse momento. Você podia ser demitida também, né? Foi bem difícil. Exato, imagina se eu fizesse besteira, se eu não Caramba, correspondesse. os cara falam que demissão parece que nós é tipo, mano. Uma empresona chata, paga desgravatada. os artistas, paga os músicos, tá ligado? O Leandro tá com cara de RH. Não, que isso. Não, é o Nando. É o Nando, o Nando pô. é o quem diz e não Ele diz é na Big banda. Boss. Eu não esqueço uma coisa. Né? Zoeira, porra. Mas enfim, cara, eu vou falar um bagulho. Eu fiquei pensando, mas só veio esse dia na minha cabeça. E nem tava todo mundo, tava só eu, o Luiz e a Carol. Mas eu achei esse dia muito foda, mano. Real, assim, que foi o dia do aniversário da Carol que a gente foi. A gente mal conhecia ela, mano. E a gente foi lá e foi um dia muito da hora, tá ligado? Nossa, esse dia foi foda Muito mesmo. da hora, mano. Foi muito da hora. E, tipo, faltou o Lucas, ele não pôde ir. Mas, porra, esse dia eu tava pensando aqui qual que dia, tipo, sempre é da hora. Tipo, o show do Dance, com o Dance foi muito louco. Mas esse dia foi muito da hora, mano. A gente se divertiu pra caralho. A gente fechou o rolê, mano. Lulu matou a Carol de tequila, velho. A aniversariante foi embora e eles ficaram lá no bar. Pegaram um bichinho de pelúcia na máquina. Nossa, de verdade. graça, não foi? Pô, foi um rolê mó da hora. Foi um rolê muito da hora esse rolê. Eu gostei muito. Eles continuaram te homenageando, só você que não tava. Eu já tinha batido a nave faz tempo, já tinha ido embora, e os caras lá, persistentes. Luca, mandando áudio, mandando vídeo, Luca. né? Se um dia nós se trombar, Luca, num rolezão desse aí, cuidado com esse menino aí, esse menino é Ai, louco, pronto. viu? O pessoal mandando foto pra Carol. Ai, Carol, seu parabéns foi ótimo, valeu. E você, Lulu, qual que foi que você acha? Pô, cara, eu não consigo, velho. São muitas, assim, eu não consigo. Mas eu posso falar pra vocês que os próximos momentos que a gente vai viver juntos vão ser nos shows, nos próximos shows. Caralho, você foi político, hein, mano? Posso passar aí, Luca, as datas dos nossos próximos shows? Pode, claro. Aproveita e fala as redes sociais de vocês, pra quem quiser conhecer o trabalho de vocês. Massa. Então, pessoal, qualquer coisa, vocês entrem lá no www.losermind.com, tem tudo lá, mas também lá no nosso Instagram, losermind_oficial, também você encontra o nosso trabalho. A gente acabou de postar um Reels muito massa aí, sempre tá fazendo conteúdo pra galera.
E é isso, assim, falando um pouco sobre os nossos próximos shows, e aí espero que você que está ouvindo esse papo aqui, colhe se você for de São Paulo. Se não, pô, pode também seguir a gente lá no Instagram, que a gente vai cobrar, tá? Mas o nosso próximo show vai ser no dia 17 de maio, no Estúdio Forno, lá na Moca. Após esse, a gente também tem dia 24 de maio, lá na Casa Lab, na casinha ali, próximo do metrô Santa Cruz, obrigado. E a gente também tem dia 5 de julho no Hangar 110, então clássico Hangar 110, não perca. Perfeito. Se quiser ver eu chorando, porque eu nunca toquei no Hangar, né? Então vai lá. Eu também. Vocês nunca tocaram no Hangar? Você também não, Carol? Eu não. Não. Só o Nando que vinha de casa. Cria, que filho, isso. cria. Então, pessoal, ó, todo mundo para ver o pessoal chorando. Posso até chorar por vocês também. Colhem com a gente, vai ser super divertido. E até lá, se tudo der certo, vai ter merch novo da Losermind, com camiseta nova, coisa pra caramba. E aí podem me cobrar, eu vou entregar um adesivo e um zine para vocês. Para quem não conhece zine... Né, pessoal? Oi? Foi Nando Holden que falou para vocês isso, tá? Sou eu, Nando, baixista, vocalista. Também podem me chamar de Luiz, como o Leandro fala, ou Luiz Fernando, ou Lulu, ou Nandinho, ou Nandeira, ou todos os nomes, qualquer nome que vocês quiserem. Estou aqui convocando vocês para o show. É só chegar para mim e falar assim, eu ouvi... Tá a lista de nomes aqui embaixo, né? Boa. É só chegar assim, me trombe pessoalmente se você tiver coragem de falar assim, ouvi você no podcast do Luca. Aí eu vou te entregar o adesivão, beleza? Obrigado, pessoal. Eu adorei conversar com vocês. Pô, tamo junto. Até a próxima. Espero que vocês voltem aí. Carol, muito obrigado por ter tido tempo, tá? Entre um ensaio e outro das suas 3 bandas, churrasco também. Valeu, galera. Mas agora tem que pegar um voo lá pra atmosfera. Pra tocar com o Slipknot. Que o Eloy quebrou o dedinho. É isso. Valeu, galera. Tchau. Valeu, Tamo junto, Luca. tchau. Da hora demais.